Oi, gente, tudo bem? Eu resolvi gravar esse pré-vídeo antes da mensagem de hoje, porque eu conversei com uma pessoa esses dias e ela começou a me contar. Ela também está no processo dela, né, de evolução, como todos nós, e ela me contou sobre as sensações que ela sente no corpo físico quando ela se conecta com a espiritualidade. Eu achei interessante porque foi, pelo que ela me contou, exatamente igual ao que eu comecei a sentir no meu processo também. Então, eu até comentei num outro vídeo, se eu não me engano, que a minha vida até então foram praticamente 40 anos seguindo as regras do normal, vamos dizer assim, né? Da nossa dimensão. Trabalhar, estudar, família, trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. Até que a minha vida teve uma mudança muito grande no meu divórcio e eu tive que praticamente começar do zero, vamos dizer, em algumas coisas. Muitas coisas, na verdade. Mas esse processo é muito difícil porque você está acostumado com aquela vida que você sempre teve e de repente você percebe que aquela vida não encaixa mais em quem você está começando a desenvolver. Não vou falar que é um novo eu, porque eu acredito que tudo isso está em construção ainda. Então a gente tem ainda um longo caminho pela frente. Só que no começo é muito difícil. Porque até você entender que isso faz parte do processo, que até esses percalços, essas mudanças que você vai sentindo no seu corpo, na sua energia, são normais, demora um tempo. E a gente sempre tem, eu vou falar gente, mas eu vou falar, eu tinha um pezinho muito grande na dúvida, né? Será que eu tô ficando doida dessas sensações? Será que eu tô projetando essas coisas? Mas aí quando você escuta de uma outra pessoa, que ela tá tendo as mesmas sensações, você fala, então não é só coisa minha. E aí nesse processo, quando a gente tem essas sensações diferentes, muitas vezes a gente acha que, né, é coisa nossa e não compartilha com as outras pessoas. E aí você fica naquela dúvida de que, ai, é comigo, sou eu que estou projetando, sou eu que estou inventando, e isso que é muito bom em compartilhar. Quando a gente compartilha com pessoas que estão no mesmo processo com a gente, porque não são todas as pessoas que estão na mesma fase, você começa a perceber e tirar essas percepções que são coisas da sua cabeça. Ai, eu estou ficando doida, enfim. E aí ela começou a me contar que ela estava sentindo que às vezes quando ela fazia perguntas, quando ela se conecta primeiramente, né, com sua versão mais elevada, com a luz, enfim, como a gente quiser chamar, ela começou a perceber que ela fazia perguntas e a cabeça dela mexia como um sim e não. E foi exatamente assim que o meu processo começou. Eu, quando eu fui fazer reiki, na verdade eu nem sabia o que que era reiki nesta encarnação, né? Eu comecei nesse processo de fazer perguntas e aí minha cabeça começava a mexer, sim ou não, sim ou não. Eu fazia as perguntas, eu falei, gente, o que que é isso? E aí, dessas várias sessões de meditação e tudo mais, eu perguntei, o que que eu tô lendo? Eu ficava, deixa eu voltar um pouquinho a história. A minha cabeça ficava fazendo assim, eu de olho fechado, e a minha cabeça mexendo assim. Como se eu estivesse lendo alguma coisa. Na hora me vinha uma sensação de máquina de escrever antiga, para quem conhece a máquina de escrever, que você ia digitando, né? Você ia datilografando tudo, aí chegava no final, você dava um enter, ou nas máquinas mais antigas, você dava um comando, e aí a máquina pegava, virava o papel, começava uma outra linha, sei lá, aí terminava a linha, o papel subia um pouquinho. Eu me sentia uma máquina de escrever, como se eu estivesse lendo alguma coisa assim, e aí ficava pulando de linha. Eu falei, gente, mas o que que é isso? Aí, numa dessas meditações, eu falei assim, eu tô lendo alguma coisa? Aí a minha cabeça fez assim. Eu falei, o que que eu tô lendo? Aí eu escutei, que na verdade não é escutar com este ouvido, né? Como se fosse um pensamento. Eu escutei assim, o livro da vida. O livro da vida. E aí comecei a pesquisar, entender, porque tudo, nesta encarnação, tudo era novo para mim. Eu tava naquele modus operandi, né? Trabalhar, estudar, casa, limpar casa, casamento, tudo mais, família. Aí eu falei assim, livro da vida. E aí comecei a pesquisar e conheci sobre os registros acásticos, sobre o que que os registros acásticos significavam, que é o livro da vida, Biblioteca Universal, tem todas as informações de todos nós, de tudo, passado, presente, futuro. Comecei a ler que o guardião dos registros acásticos né? Não era, é o arcanjo Metatron, que é ele que é o escriba de Deus, que é ele que registra tudo que acontece. E me conectar com essas outras percepções que eu não tinha até então.
E durante um bom tempo, nem sei dizer quanto tempo, na verdade, eu ficava nesse processo e tudo era sim, não, né? Só a cabeça mexendo e confirmando ou negando. E aí essa pessoa me falou sobre isso, que ela começou a sentir isso como se fosse ela falou, acho que ela falou uma geleia, né? Uma geleia puxando, e é assim, eu entendo que hoje é uma força eletromagnética. Para quem não teve essa sensação, sabe quando a gente pega dois pedaços de ímã e aí a gente começa a aproximar um do outro e a energia deles começa a puxar ou afastar e a gente sente aquele puxão mesmo, né, dos polos? É assim, tá? Então, se alguém começar a sentir essa sensação, é assim mesmo. É a energia trazendo e levando, trazendo, levando, fazendo esse movimento. E aí, a minha história como reiki começou assim. Por que que eu vou falar disso? Porque num desses sim ou não, eu comecei a fazer uma meditação. E aí comecei a sentir uma dor na barriga. E aí essa dor na barriga veio muito, não era muito forte, tá? Não vou falar, ai, tava muito forte. Era uma sensação assim de começou, essa dor começou a aumentar. E aí a minha mão sozinha, essa é outra questão. Eu sentia essa energia movimentando as minhas mãos, né? Eu sentia como se fosse uma dança. E ela faz isso até hoje. E aí a minha mão veio para essa região na minha barriga que estava dolorida. Aí ela ficou em cima dessa região e de repente essa dor que tava, que não era muito intensa, mas estava incomodando, começou a sumir, 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 até que ela parou. Aí eu fiquei assim, né? Aí eu falei, não, né? Eu pensei, eu só sempre pensava, eu falei assim, eu tô me curando? Aí minha cabeça fez assim. Eu falei, como assim, né? Aí, dentro dessa meditação, minhas mãos começaram a fazer os movimentos assim. Se eu não me engano, tá? Que eu não lembro mais. Um era assim e o outro acho que veio para alguma região aqui, mais ou menos. Eu falei, o que que é isso? Isso acho que foi no final de semana, sábado ou domingo. Na segunda-feira, eu fui conversar com a moça que trabalhava comigo. E aí a gente começou a pesquisar, o que que é isso, né? O que que são esses movimentos? Até que a gente chegou no reiki. E aí são dois, se eu não me engano, era assim e assim. Ou aqui no coração, não me lembro. Mas a gente entendeu que era muito claro que eram movimentos do reiki. Falei, reiki? Aí fui pesquisar o reiki, o que que era o reiki. E falei assim, então eu acho que eu preciso fazer curso de reiki. E aí eu fiz o curso de reiki. Isso tem uns 2, 3 anos, tá? Acho que vai fazer 3 anos agora. Então, tudo isso para dizer que é muito importante a gente se ver como coletivo e compartilhar as informações, porque a gente começa esse processo de evolução e quando você escuta alguma coisa que só com você e você está naquela mesma fase que aquela outra pessoa que está te contando aquela história, você entende que você não está doido. E que é uma parte da sua evolução de se conectar com essas energias. Estou falando tudo isso porque a mensagem de hoje fala sobre essa conexão nossa, enquanto encarnados, com eles, com o mais elevado. E que essa conexão está cada vez mais perceptível para a gente ficar tranquilo e em paz. Então, não vou contar sobre a mensagem, mas eu entendi que eu precisava trazer a inspiração deles, isso, da gente entender que as nossas energias estão se conectando sutilmente, amorosamente, mas isso está acontecendo e vai acontecer, graças a Deus, vai acontecer cada vez mais. Então, esse compartilhamento das informações entre nós que estamos nesse processo é muito importante, porque a gente se fortalece entendendo que, aquilo que eu passei não era doideira da minha cabeça e que outras pessoas também estão nesse processo. Quando a gente compartilha tudo isso, fica tudo mais fácil, mais leve. Então, eu agradeço. Eu encerro aqui essa parte, senão eu vou ficar falando infinitamente. Mais sucinto. E vou deixar a mensagem com vocês. Espero que vocês gostem. Tá bom? Então, até logo. Estar em alta vibração não significa se isolar do mundo. Estar em alta vibração
significa se conectar com o mais alto e trazer esta energia para o planeta Terra. Alguns deixam de interagir com o mundo com receio de alterar a sua vibração. Este não é o propósito de sua existência neste planeta, neste momento. A missão daquele que está desperto é entender que pode estar ancorado com o mais alto e que isso não depende de fatores externos, depende de si mesmo, depende de entrega, de benevolência consigo mesmo, de amor incondicional, de se desvencilhar de tudo aquilo que o cerca e manifestar a fonte criadora, a sua energia divina, o seu eu maior, munido de um coração puro, leve e benevolente, poderá então manifestar a fonte criadora em todas as suas interações, em todos os momentos. Não temam, não escutem as vozes que lhes dizem o que fazer e o que não fazer. Já dissemos várias vezes que o filtro interno é o seu coração, é a voz que deve ser ouvida. Portanto, amados irmãos, silenciem, olhem para a luz, conectem-se a ela e manifestem. Manifestem o seu eu divino, manifestem o amor, manifestem o amparo, manifestem o acolhimento. Amados irmãos, são atitudes tão simples que os conectam ao divino. Não são grandes processos profundos. Não, são desejar o amor, a paz, o cuidado com aqueles que mais precisam, e há muitos que precisam. Daqui do alto vemos aonde ainda há necessidade de ancoramento de luz, mas também vemos cada luz que se acende em propósito divino. Sabemos que há muitos desafios diários para vocês que aí estão. O que desejamos e o que esperamos de vocês é que escolham a luz sempre, em todos os momentos, até quando a dúvida paira, até quando esmoecem, até quando olham para as questões desse mundo e pensam: onde está Deus?
Ele está lá também. Creiam, meus irmãos da luz. Ele está lá também. Ele é onisciente, onipotente e ama todos vocês igualmente. Para aqueles que têm filhos, sabem que o amor de um pai, de uma mãe, não tem limites. Vejam-se como irmãos. Vejam-se como um só. Olhem com amor, inclusive para a dor, sua e dos demais. O quanto o energético de vocês tem se elevado cada vez mais, porque vocês estão cada vez mais capazes de sustentar frequências mais altas durante mais tempo, mas sustentar essa frequência é uma opção de cada um, é uma escolha de cada um. Lembrem-se, lembrem-se disso. Quando a dúvida pairar, quando o coração apertar, olhem para o céu, respirem profundamente, pausadamente e peçam a conexão conosco. A escolha de vocês é a chave para essa conexão. Não podemos adentrar no coração de quem não permite. Por isso, é necessário que vocês nos autorizem, em todos os momentos, o recebimento de luz e de frequências de amor. É um ato simples, mas necessário. Estejam conosco, em coração, em mente, em propósito, em luz. Sabemos que é desafiador. Muitos de nós estiveram fisicamente com vocês. Nós entendemos a sua dor, a sua dúvida, às vezes a desconfiança que paira entre vocês. Por isso aqui estamos, para lhes guiar neste momento. A dor do outro é a nossa dor também.
Fiquem em paz, meus irmãos. Escolham sempre a luz, todos os dias, todos os momentos. Não permitam que nada os afaste da fonte criadora. Não permitam que nada os afaste uns dos outros. Estejam em paz e permaneçam na luz, sempre. O coletivo que aqui está, olhe por todos vocês. Vocês perguntam quem eu sou. Entendam, amados irmãos, nós vibramos no coletivo. Nós nos unimos em propósito de luz. Somos vocês e vocês somos nós, em alma. A energia de vocês está aqui e a nossa está aí. E a cada dia ela se funde em uma só. Por isso se sentem a cada dia mais fortes. Porque o véu que nos separa está sendo dirimido e nossas energias estão se fundindo. Alguns nos sentem, conversam conosco e a cada vez mais este movimento tem expandido. A cada vez que se conectam com a luz, essa sensação se amplia. Ela é genuína. Não duvidem. Sentirão a nossa manifestação. A conexão definitiva entre nós está cada vez mais próxima. Essa é a vontade do Criador. Que voltemos a ser um só, em propósito e em amor. Fiquem em paz. Fiquem na luz. Até logo.